Bom dia. Desejo boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes para prestigiar a conferência de encerramento da 22ª Semana de História. Inicialmente, em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a todos os que fizeram que o evento fosse realizado de maneira tão ordeira. A colaboração de vocês foi essencial para o bom andamento do evento. Somos gratos aos professores, aos proponentes de simpósios e minicursos que trouxeram temas fundamentais e que proporcionaram reflexão e diálogos importantes. Aos professores e professoras que participaram como conferencistas e mediadores, que aceitaram nosso convite e apresentaram seus trabalhos. Agradecemos também aos 25 monitores, que auxiliaram em atividades fundamentais para o evento. Ainda queremos também agradecer à professora Raquel Campos, coordenadora da Semana de História, que, assim como nos outros anos, não mediu esforços para a realização e o bom andamento do evento. Nosso muito obrigado também ao professor Marcelo Assunção, que, por ter se disponibilizado a vir falar de um tema tão importante para nós. E também ao professor Ulisses do Vale, por ter aceitado mediar a conferência. Sendo assim, eu passo a palavra para o professor Ulisses. Bom, obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu queria, então, dar as boas-vindas ao Marcelo, que vai fazer a conferência de encerramento da 22ª Semana de História. Então, agradecer a presença, parabenizar a organização da professora Raquel e a toda a equipe de monitores e discentes que já há um bom tempo, né, já são mais de 20 edições, fazem esse evento acontecer e é um evento muito importante para toda a Faculdade de História. Então, fica aqui minhas congratulações também, meu agradecimento a todos vocês. Não é? Então, antes de passar a palavra ao Marcelo, eu vou fazer uma breve apresentação para quem ainda não o conhece. Né? Digo ainda porque o Marcelo ele é egresso aqui da casa, né? Ele fez faculdade, graduação em História, mestrado e doutorado em História aqui na Faculdade de História da UFG. Mas, embora jovem, o Marcelo já tem uma expressiva trajetória acadêmica. Ele tem passagens como pós-doutorando pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Lisboa. Além disso, ele também foi professor visitante de Teoria e Filosofia da História na UNILA e, atualmente, é professor de Educação das Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Marcelo, além de organizar diversos livros, entre os quais eu destaco Pensamento Afrodiaspórico em Perspectiva, abordagens no campo da história e da literatura, o Marcelo também ele é autor de muitos artigos, entre os quais eu destaco Crítica Anticolonial no Império Português, Perspectivas Culturais e Políticas, e É Possível Indisciplinar o Cânone da Historiografia Brasileira, Pensamento Afrodiaspórico e Reescrita da História em Beatriz Nascimento e Clóvis Moura, ambos publicados pela Revista Brasileira de História. Além disso, o Marcelo é também editor da Revista de Teoria da História, né? Nós trabalhamos juntos na revista, e ele acaba, inclusive, de organizar, não é, um dossiê para o nosso último volume, o último número da Revista de Teoria da História, intitulado Na Teoria da História e da Literatura, a Questão Racial em Teoria. Então, já fica aqui o convite também para vocês acessarem lá o site da revista e lerem o último dossiê produzido pelo Marcelo, que hoje, né, nessa conferência, preparou para nós uma fala intitulada Branquitude e Escrita da História por uma racialização do cânone historiográfico. Então, mais uma vez, dando as boas-vindas ao Marcelo, passo a palavra a ele, e desde já fica aqui nosso agradecimento, Marcelo, por ter aceito o convite, tá bem? Então, fica aí com a palavra, já a gente volta a conversar. Bom dia, gente, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui com vocês, de retornar à minha casa, né? Me formei aqui, se for somar, acho que dá 9 anos, né, de formação dentro da UFG.
todas basicamente orientadas pelo professor Hélio Catalício Serpa, que me puxou praticamente ali desde o primeiro ano da faculdade para fazer iniciação científica. E vivendo num tempo, né, que eu diria que é nostálgico para a universidade, que é o auge do Reúne, expansão, recurso, onde sobrava bolsa para fazer doutorado sanduíche, né, tempos que não são nosso tempo presente, certamente. E vejo isso muito nitidamente como professor hoje, numa federal, né? Mas fico muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre essas temáticas, né? E eu hoje sou professor de Educação em Relações Étnico-Raciais, e boa parte do que eu tenho publicado, e o Ulisses falou alguns dos textos, são muito tributários da formação que tive aqui, de uma certa maneira, né? Eu sempre falo fora que a UFG tem uma particularidade muito nítida, que é um campo de discussão teórica, epistemológico muito forte, né? E talvez, quando a gente está aqui dentro, a gente não percebe isso, mas quando você vai para fora, você vê o quão essa formação inicial em teoria, epistemologia, história intelectual aqui, mesmo não só dentro das disciplinas de teoria, mas por professores que discutem isso, história, Marlon está ali, mas história moderna, mesmo os professores marxistas como Davi Maciel, João Alberto, todo mundo tem uma discussão ou sobre história da historiografia ou sobre teoria da história, né? E são campos metateóricos muito importantes para fazer discussões como a discussão racial também, né? Porque eu tenho falado por aí, né, essa distância que se criou entre, por exemplo, um campo tão importante como os estudos étnico-raciais e a discussão sobre racialização, mas a discussão sobre racialização também é a discussão sobre a diferença, sobre corporeidade, gênero, interseccionalidade, né? E da importância que um campo como a teoria da história, como um campo metateórico, tem em discutir problemáticas do tempo presente, né? E a gente hoje tem tido isso de forma talvez mais nítida, né? E é perceptível quando a gente vê as próprias temáticas de organizações como a SBTH, os eventos que têm sido organizados nos últimos tempos, né? O Ulisses mencionou o nosso próprio dossiê, né? Mas a própria História da Historiografia lançou um dossiê agora que é basicamente sobre corporeidades e o lugar do corpo na produção historiográfica, né? Então, você vê que claramente o campo tem se reconfigurado a partir de discussões que, em larga medida, não nasceram de dentro para fora, mas muito mais de fora para dentro. E eu vejo que isso se dá muito em razão de anos de políticas afirmativas. Eu não estou falando só de cota racial, mas também da cota social, né? Os cotistas brancos sociais também são cotistas, eu acho que é importante dizer isso. Então, esse processo reconfigurou a universidade, né? E eu sou meio que expressão disso também. Fui criado em periferia, Jardim Guanabara, né, próximo daqui. E isso é muito importante, né? A mudança dessa paisagem social, que precisa, é claro, né, não está só no nível discente, precisa chegar também ao nível docente, né, reconfigurando um pouco esse cenário. Mas isso, acredito que está em curso. O que eu vou falar hoje aqui para vocês, né, como o Ulisses falou, sou editor da Revista de Teoria da História. No fundo, então, nunca deixei de estar vinculado à UFG de alguma maneira, né, como editor da revista. Eu vou tentar esboçar para vocês alguns desdobramentos de pesquisas que eu tenho feito. E entre esses desdobramentos, principalmente, está uma tentativa, né, de pensar as possíveis relações entre teoria da história e o campo dos estudos étnico-raciais, né? Então, como racializar um campo como a teoria da história, a história intelectual, a epistemologia histórica, a história intelectual. Então, e tenho feito isso, né, tanto pensando uma história da historiografia que reveja o seu cânone por meio de agentes negros, né, então, Beatriz Nascimento, Clóvis Moura e tantos outros, mas também tentando pensar alguns temas mais epistemológicos no âmbito de como categorias como racismo estrutural, interseccionalidade, branquitude podem ofertar conceitos que oxigenizam o próprio campo, né? Então, eu dividi minha fala em dois momentos, né? Um primeiro momento eu vou falar sobre cânone, né? A gente discute muito pouco sobre cânone, mas eu vejo que na teoria literária isso é muito mais forte, né? O professor Ulisses falou do livro
Pensamento Afrodiaspórico e Perspectiva. Eu organizo com a professora Fernanda Rodrigues Miranda, que é da teoria literária, e que tenta lá, né, discutir o papel, por exemplo, de romancistas negras na reescrita da história, por exemplo. Então, a importância do diálogo com a teoria literária nesse processo é fundamental, inclusive porque, como a gente sabe, a maior parte da nossa autoria negra reconhecida como legítima é basicamente da literatura, Machado de Assis, a gente poderia citar vários casos aqui, né? E eles também têm uma relação importante com a história. Mas, enfim, não vou aprofundar nisso agora, mas essa discussão sobre cânone no primeiro momento e depois uma discussão sobre o que eu vou chamar de políticas do tempo da branquitude. E aí, né, para a gente poder discutir essas questões, né, eu acho que o ponto de partida é entender como em um país marcado, né, pelo genocídio contra a população negra, né, um Estado que usa chacinas como forma de se eleger politicamente, tivemos vários casos recentemente, eu não consigo citar um, né, porque, sei lá, teve São Paulo agora, e não é só a chacina, né, o uso político da chacina como uma forma de se eleger politicamente, né, e isso está muito entranhado na nossa política institucional hoje em dia, pensando não só no bolsonarismo, tá? Isso está muito além do bolsonarismo. Mas eu trouxe esse caso, né? Não sei se vocês ficaram sabendo na época, a chacina do Jacarezinho foi a maior chacina da história brasileira, pelo menos até o ano passado, não sei se foi atualizado. E naquela época, né, no ano passado, ali na semana, inclusive do 13 de maio, eles levantaram uma homenagem a essas vítimas, né? E aí a PM chegou e derrubou esse monumento, né, que tentava homenagear aqueles que foram chacinados pela polícia naquela conjuntura, né? Esse foi um caso na mesma semana do 13 de maio, onde foi expulso ali daquele momento onde era a Cracolândia, lá em São Paulo. A Cracolândia ela vai movendo de acordo com esses interesses políticos de expulsão ou não, né? E a Cracolândia fica na Praça Princesa Isabel, por mais irônico que possa parecer. E, por fim, naquela mesma semana, uma mulher é resgatada após 72 anos de trabalho escravo doméstico no Rio, né? O que esses eventos raciais, né? Eu estou chamando isso de evento racial a partir dessa filósofa carioca, né, que fez basicamente a sua carreira, a Denise Ferreira da Silva, no exterior. Ela é muito pouco conhecida ainda no Brasil, mas é muito conhecida lá fora, né? A tese de doutorado, que é essa, Towards a Global Idea of Race. Congelado. Eles não viram, então. Ninguém me avisou, gente. Tá. Enfim, essas imagens, né? Essa foi a do Jacarezinho, essa da Princesa Isabel e essa da mulher resgatada. E a Denise Ferreira da Silva, né, que é essa filósofa aí do canto, né, ela teve o livro traduzido agora, O Homo Modernos, né, foi ano passado, sei lá, quase 20 anos depois da defesa da tese lá. Foi numa universidade alemã, não lembro o nome, enfim. Ela fez, e depois ela é professora lá na Inglaterra, salvo me engano, ou no Canadá, enfim, não sei. Mas ela vai dizer, né, que ela é filósofa, né? Ela vai dizer que o ponto base, o ponto zero da filosofia dela é discutir por que razão as mortes de pessoas racializadas, particularmente pessoas negras, não causam uma crise ética global, né? Esse é o pressuposto dela, né? E aí ela vai, né, retomar, discutir desde a filosofia cartesiana, enfim, não dá tempo da gente discutir porque isso valeria uma palestra só sobre, né? Um livro super complexo, inclusive, mas muito interessante, recomendo bastante, né? Assim como textos dela, como A Dívida Impagável, enfim, tem várias discussões interessantes. Mas esse princípio filosófico, né, me mobiliza a pensar, né, em que medida o campo da história, com H maiúsculo, estou falando da história-ciência, e particularmente da história da historiografia, da teoria da história, os campos epistemológicos, metateóricos, a interpretação social do Brasil, ou o que se chama de intérpretes do Brasil, deram conta desse processo de genocídio sistemático. E aí eu estou falando da população negra, mas também poderia estar falando dos indígenas, dos Yanomami, poderia estar falando de todo esse processo que é muito atual, né?
E, a meu ver, a teoria da história, a história da historiografia, os campos metateóricos, né, e a gente poderia estar falando de sociologia do conhecimento, teoria literária, etc., etc., eles podem, sim, dar respostas a essas temáticas, desde que racializem o seu olhar para os objetos, né? Então, eu acho que a construção desse olhar racializado é fundamental, né? Eu sou professor, como o Ulisses falou, de Educação e Relações Étnico-Raciais na Faculdade de Educação, mas dou uma disciplina não só para a educação, eu dou para a história, licenciatura, porque lá na URGS, né, houve um processo do Ministério Público que basicamente obrigou a URGS a ofertar essa disciplina de forma obrigatória para todas as licenciaturas, porque se compreendeu com o artigo 26 da LDB, 26A, que foi alterado pela Lei 10.639 e 11.645, que são as duas leis que tornam obrigatório o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, não estava sendo aplicado nos cursos de licenciatura, né? E aí a URGS foi obrigada, e eu meio que fui contratado nesse contexto de ofertar essas disciplinas para vários cursos, né? E o que acontece? Esses alunos, no geral, não só licenciaturas em matemática, etc., eles chegam com uma vontade muito grande de internalizar conteúdos éticos, de fazer a discussão racial, né? Mas, no entanto, eles chegam no ponto zero, sem saber minimamente como fazer essas discussões, nem mesmo o básico, né, de pensar que racismo não é uma categoria, né, que o racial não é uma categoria biológica intrínseca, mas sim sociológica, antropológica, enfim. Esse básico do básico não existe, né? Então, isso nos mostra que o problema, é claro, não está só na história, né, e muito menos no campo da teoria da história da historiografia, mas é um problema geral na configuração dos currículos ainda das universidades que, de uma certa maneira, estão ainda em descompasso com a própria vontade, né, dos discentes de assimilar esses conteúdos, de fazer esses debates. E, quando eu digo fazer esses debates, não é só a minha disciplina, porque a minha disciplina lá, por exemplo, é 30 horas. Né? Como que eu vou dar conta de história da África, afro-brasileiros, o debate sobre o racial e como fazer isso em sala de aula, né? 30 horas para dar conta de questões muito complexas. O racismo anti-indígena é completamente diferente do racismo antinegro. Enfim, são questões muito complexas que deveriam dar conta de forma diluída dentro do currículo, né? Então, pensando na história, disciplinas como a história moderna, contemporânea, a teoria da história, a história da historiografia também deveriam dar conta disso, da mesma forma que lá na pedagogia, história da educação, etc., também, de uma certa maneira, deveriam ter algum vértice nessa discussão, né? E aí, chegando mais para o que eu vou falar aqui para vocês, então, vou dividir minha fala entre essa discussão do que é o cânone, né, e o cânone na história, uma discussão super complexa, mas vou tentar aqui dar os meus pitacos, e depois falar um pouco sobre isso que eu estou chamando de políticas do tempo da branquitude, para dar um exemplo de possibilidade de como operacionalizar a noção dentro de uma interpretação historiográfica, né? Então, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai discutindo, né? Fiquem muito à vontade depois para formular questões, tá? Eu quero mais o debate. Esse é um texto meio em construção, né, de uma pesquisa que está sendo feita em curso, né? A formação dos cânones nacionais inevitavelmente institui políticas de apagamento, dado que costumam ser forjados na intersecção entre o poder e as dinâmicas de silenciamento que escrevem a ordem social na tessitura da ordem discursiva. Tal pressuposto se torna mais delicado quando provém de países que foram atravessados pela colonização e pela escravidão. No caso do Brasil, em que a história da colonização é ainda a história do presente, essa ordem social, constituída nos racismos, desigualdades e hierarquias, e o cânone enquanto tecnologia e enquanto arquivo, é inteiramente atravessado por essa configuração, desde a sua fundação, a sua transmissibilidade e comunicabilidade contemporâneas. Entretanto, esses processos de formação, fixação e inevitabilidade canônica não foram capazes de impedir a existência de textos diversos, justamente aqueles mantidos à margem do cânone, dado que o modus operandi canônico priorizou e ainda prioriza autorias brancas, masculinas e socialmente bem posicionadas. Sua durabilidade é acompanhada de uma tradição de enfrentamento substancializada no recorte aqui proposto pela escrita de autoria negra.
O estabelecimento do cânone brasileiro mobilizou desde os primórdios a intersecção entre literatura e história. Os primeiros atos de composição da noção da literatura brasileira em suas autorias e obras representativas foram também registros de um dado tempo repleto de anseios pela escrita de uma história do Brasil, capaz de formalizar definitivamente traços de parentescos com a Europa, não apenas em temáticas e estéticas, mas também no âmbito da autoria. Essa busca produziu as redes de comunicabilidade e as fibras do silêncio impostas às dissidências de tais domínios. Silenciamento é um conceito nuclear que tem dinamizado grande parte dos esforços críticos em prol de uma historiografia, uma teoria, uma cena literária pluriversal. Sabemos que as experiências históricas silenciadas, como aquelas dos povos negros que chegaram ao Brasil, foram poucos assumidas como realidades valorativas ao ponto de serem guardadas como arquivos ou como índices de historiografia. O diálogo entre a história e a literatura tem sido uma ponte fundamental para redimir esses silêncios, pois a produção literária negra, principalmente no 800, pode ser considerada a principal plataforma criativa e arquivística da experiência negra brasileira dentro da ordem discursiva. Descolonizar o cânone não significa romper ou soterrar os textos que o compõem. Pelo contrário, implica em desviar dos caminhos, métodos, sistemas e relações colonizadoras que o constituem, a fim de conceber outros mecanismos de produção do conhecimento e partilha do arquivo. Ou seja, não é jogar o filho com a água do banho fora, mas pensar como, dentro daquilo que o cânone produz de interessante ou de fundamental, a gente consiga fazer um diálogo crítico. Compondo exercícios radicais de descolonização epistêmica, a contemporaneidade assume a possibilidade de pensar por outras vias. Vozes negras, vozes indígenas, vozes mulheres, LGBTQI+, vozes periféricas e de fora dos grandes centros, estão pluralizando a cena da escrita no Brasil. Embora ainda partamos de um cenário hegemonicamente branco em termos de teoria, crítica e historiografia, as presenças autorais e suas epistemologias do tempo presente têm permitido pensar de forma mais rizomática a destituição da inevitabilidade do cânon, produzindo reflexões densas sobre o estatuto filosófico do autor, sobre a ideia de valor estético como algo previamente definido e estanque, ou sobre a noção de pluriversalidade, em contraponto ao restritivo universal que sempre mimetizou particularidades no campo do poder falar. Hoje o cânone não é mais lugar insuspeito e incontornável, posto que o silenciamento constitutivo que o define tem sido confrontado com presenças que modificam a cena basilar da homogeneidade. Com efeito, o tempo presente é um tempo de revide e possui suas próprias complexidades. Acima de tudo, é um tempo em que as vozes do mundo público de circulação de textos têm se tornado mais diversas. A luta contra o apagamento sistêmico, ou seja, o epistemicídio, em torno da voz do pensamento negro, afrodiaspórico, contracolonial, seja lá quais expressões a gente usar, decolonial, contracolonial, anticolonial, etc. Está produzindo, neste momento, um futuro mais aberto e menos europerspectivado, né? Isso, inclusive, em termos de currículo, né? Muitos fatores intervêm na tecnologia do silenciamento instituída pelo cânone. O mercado editorial, né? Essas condições materiais de circulação do cânone são fundamentais também, né? As universidades, as mídias. Nunca antes no Brasil essa dinâmica foi tão apontada e combatida, garantindo a possibilidade de pensar fora do cânone. Percebemos no presente o estabelecimento de uma comunidade de leitora negra, que também é uma comunidade interpretativa, né? Não só o negro objeto, mas o negro vida, né? Para usar as palavras do Guerreiro Ramos. Essa comunidade promove linhas de fuga antes qualquer ideia de imanência canônica. Por um lado, autores e autoras negras e negros do século XIX, silenciados pelo cânone do século XX, têm sido resgatados e colocados em diálogo com as vicissitudes do tempo histórico. Por outro, autores e autoras contemporâneos estão incomparavelmente mais presentes nos processos de visibilidade e circulação, justamente porque são requisitados por essa comunidade de leitura negra ou mesmo do antirracismo, né, de uma maneira geral. Essas presenças, irremediavelmente, colocam perguntas ao cânone, né, e são perguntas que não sei se consigo responder e coloco para vocês. Diversificar o cânone é suficiente quando é intrínseco à sua constituição o estabelecimento de margens. Destituir o cânone é possível quando a historiografia é uma instituição repleta de mecanismos hierárquicos. Ignorar o cânone é viável quando suas instâncias se interpõem a todos os eixos de circulação textual. Construir outro cânone como um cânone negro é estratégico, dada a dimensão sistêmica do racismo do regime de desigualdade brasileiro.
São interrogações que coloco para vocês. Não conseguiria responder essas perguntas, talvez, mas talvez acredito que a relação entre o campo da teoria da história e da historiografia fornece, possivelmente, alguns diálogos que poderiam responder a alguns desses dilemas, né? E um deles seria a própria racialização do campo e a tentativa de pensar como conceitos, né, do campo dos estudos étnico-raciais poderiam fornecer uma oxigenação, né, e ampliar isso que a gente chama de um cânone historiográfico. E, na realidade, a gente tem visto isso, né, pensando na teoria da história, né, como eu estava falando antes, a Sociedade Brasileira para a Teoria da História, como a SBTH, periódicos como a História da Historiografia, enfim, você tem visto uma tentativa clara, né, quando, em termos como histórias indisciplinadas, a ideia de um giro ético-político, ou de pensar ética na história, né, a incorporação da teoria decolonial na teoria da história, o uso da expressão, né? Então, tentativas que estão muito ligadas, né, a essa, inclusive, mudança curricular, né, da própria forma como a gente ensina e pensa a teoria da história, que a gente pensa a história da historiografia, né? Então, como o próprio Ulisses mencionou, né, a revista de teoria da história, antes, na verdade, em 2019, eu organizei com alguns colegas, né, um dossiê chamado Intelectualidades Negras e Escrita da História, né, que também é um dossiê que busca pensar essa relação entre intelectuais negros e escrita, isso lá em 2019, né, e que foi muito resultado de um diálogo em uma mesa, no evento da SBTH, em Ouro Preto, 2018, né, onde uma mesa onde se discutia a relação entre a questão racial e teoria da história. E, a partir dali, daquela mesa, a gente começou a pensar a importância, né, de tentar pautar dentro do campo essa discussão racial, né? E aí nasceu esse dossiê, e depois, agora, mais recentemente, esse outro dossiê com colegas que estavam ali naquele diálogo, naquele evento de 2018, né? E a própria História da Historiografia, recentemente, lançou agora corpos, tempos, lugares da historiografia. E se a gente colocar, né, por exemplo, em ferramentas de buscas como o Google Ngram, né, que conseguem mapear a entrada desses conceitos, por exemplo, em revistas, né, se a gente colocar, por exemplo, a revista de teoria da história, a História da Historiografia, muito provavelmente a gente vai ver como, nos últimos 5, 6, 7 anos, termos como racial, né, a teoria decolonial, né, enfim, e tantas outras teorias que buscam discutir o racial, né, porque a teoria decolonial é uma vertente, ela não é uma atitude, tome muito cuidado com isso, não existe uma atitude transhistórica decolonial, ela é uma vertente latino-americana, intelectual, que busca responder algumas questões, e particularmente a questão racial, mas, enfim. Se a gente procurar esses termos e também procurar os intelectuais que são analisados nessas revistas, você vê uma mudança substantiva nesse escopo e nessa paisagem social. Claro que tem a ver com a tentativa de reformulação, né, dos currículos, a tentativa de reformulação dessa formação inicial desses professores, mas também a ver com o fato de que, de fato, a paisagem da universidade se transformou nos últimos tempos com as políticas do Reúne, as políticas afirmativas de uma maneira ampla, não só a cota racial, né? Então, como a teoria da história, a história da historiografia, lida com esses impasses, né? E eu acho que essa contínua revisão da sua própria memória disciplinar, né? A história da historiografia é fundamental para esse processo, né? Então, eu tenho feito, não é a pesquisa que eu vou falar hoje, né, mas eu tenho feito alguns textos que buscam, tanto no pensamento social brasileiro, como na história da historiografia, tentar mapear, através de coletâneas, né, como nos últimos tempos, né, tanto no vértice gênero como no vértice racial, né, se tem mudado essa configuração do que é considerado como cânone, né, e como leituras canônicas. Isso pode ser mapeado nas ementas, mas eu tenho tentado procurar, principalmente nas coletâneas, e de como isso, aos poucos, tem sido transformado, né? Mas um processo muito recente, né? De, sei lá, 10 anos, 7 anos atrás, né? E é claro que eventos globais como Black Lives Matter, enfim, toda essa discussão do racial que tem sido colocada de uma maneira muito expressiva hoje em dia, né? E ter um ministro como Silvio Almeida, né, no Ministério dos Direitos Humanos, diz muito sobre esse processo, né, inclusive sobre como a sociedade brasileira, de uma certa maneira,
está mais convencida, né, de que a ideologia da democracia racial é uma falácia e de que é preciso discutir criticamente a noção de raça, né, e não deixar essas coisas para escanteio, né. Então, agora eu parto para a segunda parte do meu texto, que eu estou chamando de Políticas do Tempo da Branquitude. Ulisses, se eu estiver falando demais, você me fala. E é polêmico aqui, mas, enfim, é um texto em construção, né, então aceito críticas. Existe uma tendência na historiografia contemporânea a considerar a temporalização moderna como imbricada ao tempo revolucionário que emerge das revoluções burguesas. Nessa perspectiva, né, como vocês estudam aqui em Teoria da História, com Ulisses, Oiti, né, a partir do Reinhard Koselleck, a partir do François Hartog, né, nessa perspectiva, as burguesias produziram um processo de crítica e crise, né, na expressão do Reinhard Koselleck, que correu por fora e por dentro do antigo regime, construindo um novo tempo que se desdobrou na própria construção do moderno conceito de história, né? Aquilo que vocês aprendem, né? Como um coletivo singular que abarca tanto o processo como a história disciplinada, né? A história com H maiúsculo. As filosofias da história foram fundamentais para alocar por meio de esquemas classificatórios a Europa como espaço político, estético e temporal que inventou o atraso dos outros, do colonialismo e do racismo, para, a partir disso, se colocar como sujeito universal, construindo um privilégio epistêmico para forjar os campos de conhecimento à sua própria autoimagem. Henrique Dussel, né, um teórico decolonial, apesar de que ele mesmo não se denomina como teórico decolonial, aponta que esse processo nasceu na primeira modernidade com a noção cartesiana de olhos de Deus. Agora, a Europa reconfigurava o telos teleológico para uma visão laica, que produziu taxonomias que foram fundamentais para atualizar a posteriori a categoria de raça, em meados do século XVIII para o XIX, mas a origem, claro, no século XVI. Século XV, XVI, alguns vão dizer que é o longo século XVI, né, como Quijano e Emanuel Wallenstein, né, entre 1450 e 1650, ali, desde os Estatutos de Toledo, enfim, é uma discussão complexa que não vale a pena aqui. O ego conquiro, né, o conquisto, logo existo, portanto, antecede o ego cogito cartesiano, o penso, logo existo. Entretanto, é no mínimo desconcertante que essas leituras, pensando particularmente em dois grandes historiadores como Koselleck e Hartog, não associem essa aceleração dos tempos históricos ao processo correlato, por exemplo, de racialização, ou mesmo nos eventos chamados revolucionários, o Haiti sequer é mencionado como parte do processo. Ou seja, não há uma associação entre a política do tempo com os construtos raciais que emergem nessa mesma conjuntura, né? Porque no século XVIII para o XIX você tem um processo de laicização da justificativa racial, né? Porque até do século XV ao XVII, enfim, tem vários debates sobre isso, mas o que era hegemônico era uma justificativa religiosa, nos estatutos de pureza de sangue, enfim. E depois isso vai se laicizando com o pensamento filosófico, né? Enfim. As disciplinas que emergem, inclusive a história, né, dessa nova gramática dos tempos históricos, não só estabelecem o campo e as bases epistêmicas do sistema universitário e escolar, elas foram fundantes para a produção do novo colonialismo e do imperialismo. São o fundo, elas não são só isso, mas elas são isso também. São o fundo simbólico que legitimou a divisão do nós e dos outros, né, para lembrar com Todorov. Esse tempo contém implicitamente categorias que reforçam as já colocadas certezas, e bastante antigas, inclusive, da superioridade dos chamados brancos em relação aos que definem no seu espelho, os selvagens, os pretos, os despóticos amarelos, enfim, todas essas hierarquias que vão sendo produzidas. Deixa eu só beber uma água, gente. Entretanto, isso não significa que essa colonialidade, fundada no tempo de uma certa branquitude e reproduzida por diversas instituições, será reproduzida e internalizada pelos sujeitos que são alvos de sua racialização negativa. Estou falando de racialização negativa como aquela que atribui características negativas a esses outros do colonialismo e do racismo, né, para lembrar do Fanon, mas existe também uma racialização positiva, uma racialização que atribui
significados e elementos valorativos para aquilo que a gente chama de branco. E, é claro, quando eu estou dizendo de branco, eu não estou dizendo, né, necessariamente só da cor da pele, né, porque essa construção sociológica ela vai mudando com o tempo. Né? O italiano que migra para os Estados Unidos é tratado racialmente diferentemente aqui e lá. Né? Então, a noção de branco não tem a ver só com a cor da melanina. É um processo sociológico, um processo histórico, né, que tem que ser analisado em cada especificidade. Inclusive, se pensar, né, os irlandeses, os Estados Unidos, enfim, não tem a ver com só a tez da pele, né, tem a ver com um processo histórico, sociológico. Então, quando dizemos sobre o tempo, sobre um tempo da branquitude ou sobre a branquitude, ou que existe um tempo forjado pela branquitude, estamos querendo pontuar que o problema do telos moderno não é só o seu eurocentrismo e etnocentrismo, mas também a produção daquilo que um filósofo chamado Charles S. Mills, né, que é um afro-americano, chama do que ele denomina como epistemologia da ignorância branca, num livro chamado O Contrato Racial, né, que foi recém-publicado agora pela Zahar, né, que esteve imbricada ao longo processo de construção relacional das identidades geoculturais, ou seja, o negro, o mestiço, o indígena e o próprio branco são construções relacionais nascidas do que a gente chama do tempo moderno, né, no século XV, segundo essa tese, existem outras, né, mas e que isso construiu, e quando você lê Quijano, por exemplo, né, e alguns desses teóricos decoloniais, como o próprio Dussel, há uma menção sobre a importância dessas identidades, mas não há uma reflexão sobre, por exemplo, identidade branca e quais privilégios que foram construídos a partir desse processo relacional, né, de racialização negativa dos outros, desse colonialismo e do racismo. A nos referir a essa epistemologia ignorante, nas palavras de Charles S. Mills, e o livro Contrato Racial, uma tentativa de reler o cânone filosófico, né, por meio da ideia de como o gênero e raça fornecem elementos para se pensar o que ele chama de uma epistemologia ignorante, quando se refere à questão racial e à questão de gênero. Né? Então, é um livro bem interessante para as teses que eu estou trabalhando. Né? Então, o contrato racial, que legitima as divisões raciais, produziu em um mesmo movimento as condições para pagar esse mesmo processo de racialização. Né? Essa é a tese dele. Né? Então, eu afirmo uma racialização no outro, a racialização negativa, mas apaga os traços de construção da própria racialização positiva no sujeito branco. Né? O tempo da branquitude é, portanto, o tempo da denegação, que se desdobra em desumanização do outro e que consubstancia na recusa atribuir ao outro racializado agência, não só no processo histórico, mas também na construção epistêmica do saber que representa essa mesma história. Por isso, o tempo da branquitude sempre esteve imbricado à construção relacional da figura que eu vou chamar aqui do white savior, o branco salvador, e do negro suplicante, né? O outro. O tempo do ainda não, para lembrar de Pé Chakrabarti e da antessala da história, né? Pé Chakrabarti é um historiador indiano, do tipo historicista. Opa, o negócio saiu. Desculpem, gente. Está imbricada ao discurso do fardo do homem branco, do peso civilizatório que o branco esclarecido teria a levar a civilização ou a democracia aos outros. Né? Mas há 4 dimensões da categoria de branquitude que eu acho importante de mobilizar para a gente poder entender melhor o que eu estou chamando de políticas do tempo da branquitude. A primeira é que a branquitude significa um lugar de vantagem e de poder em sociedades racialmente estruturadas, um ponto de vista normativo, um lugar social de onde se vê e se atribui significados para os não brancos, caracterizando situações em que frequentemente a cor branca se torna invisível, um lugar de elaboração e práticas de identidades não marcadas e não denominadas, ou marcadas e denominadas como nacionais, em vez de raciais. Eu estou lá no Sul, então, por exemplo, quando se dizem que são alemães ou italianos ou coisa e pá. Né? Isso é muito forte lá. A gente não tem muita noção disso aqui, né, para quem não tem vivência ali no Sul. Por fim, uma categoria relacional culturalmente
construída, mas com implicações sociais, econômicas, políticas bastante concretas na construção disso que eu estou chamando, né, de um lugar, né, um lugar de exercício de poder, e não uma subjetividade. E é muito importante que a gente entenda o racial não como práticas individuais, né, mas sim como um lugar de exercício de poder, como uma estrutura, né, um sistema. O momento paradigmático para a percepção dessa temporalidade colonizada pela branquitude reside na própria incapacidade histórica dos revolucionários, em meio à Revolução Francesa, de não conceber a Revolução Haitiana como possibilidade. Nas palavras do historiador haitiano Michel Rolph-Trujillo, a Revolução Haitiana será impensável, não só pela historiografia racista, que se desdobrará na contemporaneidade, que ele analisa o livro que ele está mencionando dos anos 80, né? Mas também pelos próprios contemporâneos que testemunharam. O Haiti é, nesse sentido, uma ruptura epistemológica, né? Isso é a interpretação dele, com essa ontologia do ser construída pela racialização das identidades geoculturais desde pelo menos o século XV. O Haiti seria, e aí eu estou dialogando com Paul Gilroy, uma primeira forma de contracultura da modernidade, a partir do seu antirracismo e do seu anticolonialismo, uma forma de confrontar na prática uma política do tempo. Não é arbitrário que houveram tentativas deliberadas de encerrar no imaginário político liberal abolicionista em França a ideia de abolição como concessão e não parte de uma pressão, e não só na França, né? Na verdade, globalmente, né? De uma pressão tensionada pela própria Revolução Francesa, como fica explícito, por exemplo, em imagéticas como de François Auguste Biard, no Abolição da Escravatura, né? A imagem, eu não vou aqui, evidentemente, fazer uma análise dessas imagens que eu vou mostrar aqui, seria importante detalhar, mas o que é importante é que elas reforçam isso que eu estou mencionando, que correlaciona com essa política do tempo da branquitude, que é a imagem do branco salvador e do negro suplicante, né? Essa imagem não aparece só aí, ela é uma constante nesse período histórico, e até mesmo muito antes dessa pintura. Essa mesma imagem do negro suplicante e do branco salvador, né? Lembre-se do poema O Fardo do Homem Branco, agora eu não lembro quem fez o poema, né? Será reiterada na imagética abolicionista como representação por excelência dessa leitura temporal que denega a agência dos racializados, né? Como é o caso do emblema de Josiah Wedgwood, I am not a friend and a brother, esse da esquerda, ou mesmo em imagens como a do Memorial da Emancipação em Washington, em 1879, esse da direita. O negro sempre está prostrado, clamando por sua liberdade, humanidade, frente a um branco benevolente que a cede, né? Então, o branco não cede à liberdade, o branco cede à humanidade, né? Então, eu te humanizo, né? Te concedo a possibilidade de ser humano. No Brasil, o isabelismo é uma modalidade temporal dessa forma, por excelência de racialização do tempo histórico, por meio do discurso da branquitude. Os negros, indígenas, mestiços, sempre como seres bestializados diante da ação benevolente do Estado-nação, representada por sua elite branca, que carrega o fardo de civilizar o Brasil. A gente sabe o quão a historiografia de Varnhagen representa essa perspectiva, né? A pintura romântica oitocentista, desde Pedro Américo, Pedro Pérez, Miguel Navarro Canizares, Vitor Meirelles, reiterou o discurso historiográfico e construiu a formação nacional por meio dessa chave temporal. Então, é sempre essa imagem do negro prostrado e de um branco concedendo a liberdade, concedendo, né, a humanidade, né? O negro não tem agência nesse processo, né? Então, nessas várias pinturas, desculpem usar a pintura de forma ilustrativa, assim, mas é que a gente não tem muito tempo. Mas o que é importante aqui é dizer que essa imagem do negro suplicante, ou a consagração da princesa Isabel, né, desse isabelismo, ela é uma constante nessas construções. Então, Varnhagen, né, retomando Varnhagen de novo, porque Varnhagen é fundamental para o cânone historiográfico brasileiro, para a história da historiografia, é certamente aquele que consubstancia melhor esse olhar, mas, na realidade, praticamente desde os cronistas, como Rocha Pita, até historiadores do 800, leram o passado por meio do referente, né, apesar de todas as possíveis diferenças do cronismo, da historiografia, não estou colocando no mesmo saco, tá?
configuraram e reconfiguraram a imagem do negro por meio da imagem do bárbaro, do selvagem, né? Há um livro muito interessante, muito pouco lido, do Clóvis Moura, que é esse historiador negro piauiense, né? Chamado As Injustiças de Clio, Negro na Historiografia Brasileira, que ele faz um pouco dessas reconstruções das imagens que a historiografia construiu sobre o negro ao longo do tempo, né? Isso se dá particularmente na análise dele, por exemplo, na forma como Rocha Pita e outros analisaram o fenômeno do Palmares, né? Sempre como esse espaço da selvageria em contraponto a uma leitura idealizada dos bandeirantes, né? E mesmo a construção posterior do bandeirante como essa imagem daquele, né, que desbrava e que civiliza, né, a espaços não civilizados, né? Construindo assim a ideia das fronteiras nacionais a partir desse ideário, né? Esse mesmo ideário, né, do negro selvagem, bárbaro, né, nos quilombos, ou mesmo, né, nas cidades, também nas revoltas urbanas, né, as revoltas populares sempre são vistas como também lidas nessa chave, né? Foi fundante no 800 para a própria construção do que uma certa historiadora, né, chama de um medo branco de uma onda negra, né, do haitismo, né, ou seja, o medo de uma revolução haitiana como um imaginário permanente dos processos de denegação da cidadania plena ao negro. Também denegação da agência desse próprio negro como protagonista da história, né? A ideia de um encerramento do colonialismo com a independência de 1822, de uma certa maneira, a expressão da forma como as políticas do tempo da branquitude cunharam taxonomias temporais por meio da ideia de ruptura para reforçar o apagamento da agência negro-indígena, dissimulando ou apagando ou escanteando o genocídio e o epistemicídio sobre essas populações racializadas por meio da ideia de uma ruptura, né? Ao repensarmos a política do tempo sob um olhar a contrapelo, estou pensando aqui com Benjamin, né? E do ponto de vista negro-indígena, o colonialismo faz parte do tempo vivido, naquilo que é mais primordial no fenômeno em sua essência, a dominação de um povo sobre o outro, né? Que é uma expressão do Fanon. Como essa dominação é operacionalizada, né? Então, e aí quando a gente olha, por exemplo, né, falas como do Ailton Krenak, de lideranças intelectuais indígenas, né, ou mesmo um cara como o Nego Bispo, né, que é um quilombola, todos eles vão reforçar essa ideia de que uma ruptura do colonialismo é uma invenção e de que o colonialismo continua como vivido das práticas do Estado em relação a essas populações, né? Acho que, então, mais uma vez, isso que eu estou chamando da política do tempo, operacionalizando rupturas, mas que para essa população racializada não é uma ruptura, né? Em primeiro lugar, é preciso apagar qualquer traço de resultado deste mesmo processo. A supremacia de um grupo étnico, no caso os brancos, sobre os outros, né? Novamente, com Fanon, o colonialismo sendo o racismo, como ele diz, né, somente a ponta de um iceberg, se transmuta com o tempo e prescinde de categorias temporais que justifiquem a dominação deste povo sobre os outros, em nosso caso, do que a gente pode chamar, talvez sem medo, de supremacia branca, né? Então, eu estou falando de supremacia branca segundo uma perspectiva não da supremacia branca como ligado a maçãs podres, ao discurso da KKK, mas pela eficácia que o racismo tem na forma que constrói o próprio tecido social, né, das desigualdades que são produzidas sem que haja necessariamente um discurso supremacista, né? O colonialismo é transformado em impensado porque a própria noção de cidadania e igualdade jurídica, desde pelo menos a Constituição de 1824, que vai fazer 200 anos no próximo ano, são configurados como mecanismos de defesa para dissimular a supremacia que coloca, em um momento inicial, no discurso filosófico, biológico, por meio da racialização dos campos disciplinares, mas que, aos poucos, vai se dissolvendo por meio do discurso das harmonias raciais, sendo o construto da democracia racial somente uma das suas expressões, né? O tempo do ainda não, né, do atraso, da dependência, da inautenticidade no Brasil é um instrumento por excelência de legitimação do que Lélia Gonzalez, né, que foi uma militante negra, feminista, né, afro-latino-americana, chamou do duplo nó do racismo brasileiro, né? Ao mesmo tempo em que o racismo ele se constrói na ideologia do branqueamento, como instância por excelência das relações privadas, né, você tem um discurso público da democracia racial, né? Então, a esquizofrenia
de práticas de branqueamento privadas com um discurso estatal, nacional, de harmonia racial. O colonialismo, como tempo vivo, fornece instrumentos para romper com essa estrutura temporal que reifica os sujeitos racializados da história nacional. Não é arbitrária a presença na cultura política negro, quilombola e indígena, como eu estava me referindo, né, do termo genocídio para se referir ao processo colonial como contínuo e não ruptura. Um manifesto como Juca Pirama, Aquele que Deve Morrer, de 74, em referência ao processo genocida de expansão da Transamazônica, até a produção ensaística de um Ailton Krenak, ou mesmo a arte de um Jair de Esbel, que é esse cara, né, nessa produção chamada Era Uma Vez a Amazônia, muito interessante. Né? O mesmo aparece de forma bastante direta na população negra, né, em produções como O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento, ou mesmo nas formulações mais contemporâneas do intelectual quilombola Nego Bispo, em sua releitura do colonialismo no passado presente, ou mesmo produções artísticas como da Rosana Paulino, né, na sua série. São duas séries, na verdade. Né? Uma Era Uma Vez a Amazônia e o outro Atlântico Vermelho. Né? A Rosana Paulino é uma artista plástica paulista, negra, né? E as duas produções são do mesmo ano, inclusive. Né? Então, o tempo do ainda não colonial se transmuta através dessas produções, né, pelo tempo do testemunho, que borra essas temporalidades, reafirmando tanto a permanência dessas injustiças como as existências nas vidas racializadas no tempo do aqui e agora. Quando os teóricos decoloniais reforçam a ideia de continuidade do colonial com a categoria de colonialidade, em Quijano, Dussel, né, eles estão, na verdade, externalizando uma polifonia de vozes que, já muito antes desses teóricos teorizarem sobre a modernidade e os seus tempos, já afirmavam em sua carne e os seus testemunhos o colonialismo como algo vivido. Há uma ética nessas historicidades a contrapelo, porque elas implodem o contínuo linear das políticas do tempo da branquitude, trazendo o reconhecimento incômodo do colonialismo como um tempo vivido, fazendo com que haja a necessidade da branquitude lidar com essa supremacia branca que cria privilégios materiais e simbólicos na estrutura. Então, a ideia, no geral, né, como eu falei, essa é uma pesquisa em andamento, uma tentativa de elaborar, né, essa conexão entre temáticas clássicas da teoria da história da historiografia, né, discussões são bastante complexas e reconheço que é uma pesquisa em andamento ainda, que precisa de muito chão ainda, mas a ideia é de que o campo dos estudos étnico-raciais, né, nas categorias de racismo estrutural, branquitude, racialização, fornecem possivelmente um escopo teórico, né, que pode, sim, ser usado na análise, né, da teoria da história da historiografia, da história intelectual, da discussão sobre cânone, que é uma discussão tão contemporânea. Né? Então, de como, né, de uma certa maneira, né, esses processos de pluralização do tempo histórico, né, de dessincronização, né, para usar os termos da Silva Caianello, né, como esse processo de dessincronização, ele também é resultado não só de escolas historiográficas, né? Não é pensar só como Marc Bloch, ou Fernand Braudel, ou o debate Fernand Braudel, Lévi-Strauss, mas como essa dessincronização dos tempos históricos também tem agências de sujeitos aí nesse processo, e particularmente de contraculturas da modernidade, para usar de novo o termo do Paul Gilroy, né? Como o antirracismo, como o anticolonialismo foram fundamentais para confrontar esse processo de sincronização que cria categorias temporais que reforçam o racismo antinegro, o racismo anti-indígena, né? Que, enfim, circula em coisas muito banais. Né? Quer dizer, um indígena não pode ter iPhone, um indígena não pode ter tecnologia, para usar um exemplo muito clássico, muito que circula com bastante, e que circulou bastante com o Bolsonaro, em particular, né? Mas de como esse processo de dessincronização ele também está ligado a discutir racismo, né? A discutir racialização. E eu acho que essa é uma discussão fundamental que a gente precisa saber lidar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Marcelo, pela fala.
a gente agora, então, abre espaço para todos e todas que queiram fazer questões ou comentários à fala do Marcelo. Eu acho que, para não perdermos tempo, enquanto vocês pensam aí, se ajeitam, eu também gostaria de fazer, não sei se uma ou duas questões, Marcelo. Mas, bom, é isso. Eu acho que vários pontos da tua fala assim, me chamaram a atenção, né? E como você mesmo reconhece, assim, é uma pesquisa em andamento e que suscita uma polêmica grande, não é? Assim, ó, Claro. Nos dois pontos que você destacou, não é, como as partes centrais da sua fala, não é? Tanto a respeito de um cânone da historiografia, não é, quanto a respeito das políticas do tempo e da branquitude, como você a chama. Mas, de uma maneira geral, assim, o ponto que talvez mais me chama a atenção na tua fala é por um chamado à racialização do cânone, não é? E eu fiquei pensando, assim, sobretudo à luz da história da historiografia, da história das ciências humanas como um todo, é que, durante um bom tempo, essa racialização ela existiu e teve contornos dramáticos, não é? Ou seja, durante um bom tempo, as ciências humanas ela passou por um processo de deslocamento do conceito de raça do campo da biologia para o campo da sociologia, da história e da antropologia, não é? E esse conceito acabou, embora deslocado, embora com todos os problemas postos por esse deslocamento, acabou exercendo um papel fundamental nas construções dessas ciências, não é? Nas suas teses, e os efeitos políticos disso foram devastadores. Não é? Se a gente pensar, o nazismo tem um claro matiz de racialização. Não é? Ou seja, a questão racial estava posta dentro da ascensão do próprio nazismo. E a minha questão é, porque, veja, à luz da história das ciências, e o Marlon está aí, depois eu acho que pode conversar também com a gente pode entender como a própria antropologia cultural, como um todo, nasce do enfrentamento a este conceito e a este deslocamento, não é, do conceito de raça do campo da biologia para o campo da cultura. E não só a antropologia cultural, né? Pensando aqui num texto clássico sobre isso, do Claude Lévi-Strauss, um antropólogo vinculado ao estruturalismo, um texto de 1950, clássico, está traduzido para o português, Raça e História, onde ele discutia exatamente, ele tratava como uma espécie de insensatez, não é, compreender a diversidade humana à luz do conceito de raça, porque a raça, se você conta nas unidades, quantas raças existem, ao passo que as culturas você conta aos milhares, não é? Bem, então, à luz de tudo isso, ou seja, como defender uma racialização do cânone, não é, tendo em vista toda essa história e todo o ganho possibilitado pela constituição da antropologia como disciplina. Como eu disse, não é, ela se constitui no enfrentamento a este conceito. Então, essa é uma primeira questão, assim, né, que eu faria, e não sei se a gente pode fazer em bloco, ou se a pergunta exige uma resposta mais longa, mas quem quiser fazer alguma outra questão, fiquem à vontade. Temos mais Carol e Raquel. Raquel e Carol. Marcelo, muito interessante esses diálogos que você fez com outros campos, né, que particularmente você evocou mais a área das artes, né, mas logo no início você falou sobre literatura, né, falou como essa discussão sobre cânone, ela é muito forte, muito antiga no campo da literatura, né. E aí eu queria um pouco também pensando no nosso público, que são os nossos discentes e muitos de graduação, né, que você desdobrasse um pouco mais o que você entende por cânone historiográfico, porque no caso da literatura nós sabemos muito bem o que é o cânone, né? Até porque nós somos formados dentro de uma história da literatura que é exatamente uma história que erige um determinado cânone.
e que nós sabemos quem são, né, esses autores, os autores representativos das escolas literárias, né? Outro dia até a gente falou sobre isso na sala de aula. Então, quem é, né? Você fala sobre o romantismo, é lá o José de Alencar, né, Castro Alves, o arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga, né? Então, no modernismo também, né? E aí eu estava justamente chamando a atenção deles para o fato de que são autores, homens, né? Que a gente não fala sobre a produção literária feminina, por exemplo, porque também essa história literária ela é muito dependente do objeto livro, né? Então, como século XIX, século XX, nós temos uma produção literária feminina muito forte nos jornais, e isso não foi objeto de pesquisa, né? A gente tem uma constituição de uma história literária, também fundada numa ideia de nacionalidade, né? Que vai instituir um cânone que é, como eu disse, né? Assim, com o qual nós temos contato desde a escola, somos formados dentro dessa visão. Mas, em cânone historiográfico, né, eu acho que é menos os contornos disso, né? Quem está dentro desse cânone, né? Que você está identificando como sendo os membros do cânone historiográfico, acho que isso está menos claro, né? Então, se você pudesse desdobrar um pouco mais isso, tá bom? Obrigada. Bom dia, Marcelo. Meu nome é Caroline, faço parte dos réis mortais ainda discentes da graduação. Mas, assim, a colocação que eu queria fazer, inclusive, já pegando um gancho na fala, que a gente até debateu isso em sala de aula, né, professor, no dia que o senhor trouxe isso para nós. Essa questão as pessoas brancas, às vezes, podem colocar... Eu sempre costumo usar rap nas minhas referências. E hoje, inclusive, eu quero, né, puxando esse gancho que você falou sobre não só ser branco, mas a mobilidade social do branco, da raça, que não se distingue só com a sua porcentagem de melanina, que o Djonga traz, né, na letra. Branco é o seu estado de espírito. Pela cor, você só não sente o que eu sinto. Mas pela boca e pelas atitudes, branco é só o seu estado de espírito. O senhor disse para nós que esse debate racial não é novo, porque você trouxe isso como nazismo. Mas, já pegando outro gancho com a Marina Silva, é que os pretos estão cansados de ser símbolos, né? A gente não quer mais ser símbolo usado para o cânone historiográfico no nazismo, ou na escravização, ou nesses pequenos fatos. Por exemplo, a Revolução do Haiti. A gente não tem isso na nossa grade curricular. E aí a gente é um símbolo também, porque a gente não consegue fugir de ser símbolo. As minorias não conseguem fugir de ser símbolo, né? Ter uma vivência naturalizada, mas que ainda escolhem os símbolos que não são entregues. Por exemplo, o símbolo da escravização, o símbolo dos pretos no nazismo e etc. Então, acho que é mais ou menos sobre isso. A gente entende que a historiografia traz os pretos. A gente existe e tem que ser dito sobre nós. Mas a gente entende qual é a escolha do cânone na entrega dessa historiografia. Quais são as nossas versões, onde nós estamos, e quais são os nossos símbolos que a gente ocupa hoje, ainda ocupando os símbolos sempre, quais são os símbolos que não são entregues. Eu acho que é mais ou menos sobre isso. Que pergunta aí? Que perguntas, na verdade. Começar pelo do Ulisses, né? Tá funcionando? Tá. Ulisses, esse debate, né, do deslocamento da raça como biológico para antropológico e sociológico é fundamental. Mas é disso que eu estou falando, entende? Mas isso não significa que a gente tem que apagar a categoria de raça, né? Porque o fato dela não ser biológica, intrínseca, não significa que ela não existe como divisão, né? Dentro como um critério de divisão dentro da própria sociedade, marcadas pelo... E não só a escravidão, não é a escravidão só, é o pós-abolição. Na forma como, historicamente, os negros foram secundarizados por políticas eugenistas, pela perseguição policial, pelo genocídio, essas marcas no tempo presente, né? Esses testemunhos no tempo presente, as estatísticas diferenciadas, elas têm que ser denominadas, elas não podem ser denominadas como culturas, porque se a gente faz isso, a gente perde a possibilidade de criar políticas públicas, né? Porque a questão é sobre isso também, sobre como um Estado, né, pode, através de um vértice, né, como o caso do vértice racial,
poder pensar como a gente sabe que tem uma minoria de pessoas representadas em vários espaços de poder. E eu costumo muito usar os exemplos, por exemplo, do setor mais racializado negativamente, que são as mulheres negras, com os homens brancos. Então, quando você vê essas desproporções em termos, por exemplo, estatística como IBGE de homicídios, Atlas da Violência, relatórios como relatórios da Oxfam, você vê uma diferença, por exemplo, como taxa de analfabetismo indo de Finlândia, no caso dos brancos que vivem no espaço urbano, né, para mulheres negras que vivem no espaço rural, tá, sei lá, parecidas com a Índia. Então, essas diferenças colocadas, né, no social, elas remontam não a um discurso ou a uma intricidade biológica, mas sim ao fato de que as políticas raciais, aí sim, políticas raciais do Estado, de um Estado racista no sentido de que, de um Estado racialista, ou seja, um Estado que constrói políticas raciais, eugenia, construção das cidades a partir de um princípio que a cidade é um corpo e eu preciso mandar, né, a negrada para a periferia. Toda essa construção ela tem um efeito que chega até hoje. A gente não tem muito tempo que isso foi construído, né, Ulisses? E é construído, quando a gente pensa no discurso das chacinas, no discurso da violência policial. Né? A gente sabe, Goiás, a PM tem esquadrões de morte, a gente sabe disso. Todo esse processo, claro, ele tem a ver com o social também, né? Mas esse social precisa ser analisado sob o escopo do racial, porque senão a gente vai perder essa dimensão tão evidente quando a gente olha os dados. Né? E por isso a necessidade de defender a racialização, não como atributo intrínseco, né, de pessoas negras. Não existe nada intrínseco. Não sou afrocentrista, não acredito em nada disso, mas acredito que, sociologicamente, é preciso esse escopo racial para que a gente possa, através de políticas públicas, da nossa ação nos currículos, poder combater injustiças históricas, injustiças materiais, epistemológicas. Né? Eu acho que é nesse sentido que eu vejo a discussão do racial. Né? E por isso que me incomoda. A gente tem quase 50 projetos tramitando de política anticota por esses setores da extrema-direita. E a gente sabe ainda a necessidade das políticas de cota, e eu estou falando cota social e racial. Tá? E o uso da cota social para acabar com a cota racial coloca para debaixo do tapete esse elefante branco gigante que é a questão racial no Brasil. Né? E um elefante branco que precisa ser discutido. Como que a gente não vai discutir isso, sendo que, ainda hoje, se as estatísticas pararem de mostrar que, de fato, entre um branco pobre e um negro pobre, essa diferença parou de existir, tudo bem, mas eu acho que isso vai demorar centenas de anos. E, quando isso deixar de existir, a gente não vai precisar mobilizar a categoria sociológica, antropológica de raça. Né? É nesse sentido. Inclusive, eu reforço o argumento. As discussões antropológicas sociológicas, desde Lévi-Strauss, Franz Boas antes, né? Franz Boas, e também Antenor Firmin, não sei se você conhece esse antropólogo haitiano que o Franz Boas leu, inclusive, para fazer as teses dele, que já falava ali no fim do século XIX que a raça era uma categoria antropológica. Né? Então, no sentido de combate às injustiças históricas, teóricas, epistêmicas que nos rondam ainda. É por isso eu racializo. A outra... Eu vou responder... É Carol e Raquel, né? Raquel. A Carol, ela bem, o que eu vejo, assim, né, de que, de um lado, a gente precisa ter em conta, né, de que a questão não é, como eu falei, né, implodir o cânone e jogar fora ele, porque existem questões importantes nisso que a gente está chamando de cânone, e já te respondo, Raquel, ou tentarei dar uma resposta, mas é de fundamental importância o tensionamento. E, quando eu falo tensionamento, eu não falo de guerra, de destruição entre dois polos, mas é importante que os discentes tragam, né, as suas perspectivas sobre a forma como vocês estão pensando o currículo. Né? Porque o currículo se constrói na prática da sala de aula, no diálogo crítico. Né? A gente fala de Paulo Freire, mas em que medida a gente, de fato, está aplicando isso, né? E reconhece
no discente, né, um elemento de crítica, né, de possível diálogo, de construção e reconstrução dos currículos, né? Então, eu acho que é importante os estudantes se mobilizarem para repensar os currículos e também os professores, e isso ser algo contínuo, né? A gente tem que fazer isso todo semestre, né, Ulisses? A gente olhar para o nosso cimento e falar, não, hoje isso aqui não serve mais, porque, né, tem coisas que a gente acha que serve, são bonitinhas no discurso, não serve, e que a gente possa ter um olhar generificado e racializado para essas questões, sem que a gente entre em pânico também, né? Mas que a gente também não jogue fora toda a teoria, toda a história da historiografia. O que eu estou tentando dizer aqui é que exatamente a gente pode usar as ferramentas da história intelectual, teoria da história da historiografia, para exatamente pensar questões tão importantes para o tempo presente como a questão racial. Mas poderia estar falando da questão queer, LGBT, enfim. Eu acho, não sei se te respondi. Sobre cânone historiográfico, né? O que eu considero como cânone historiográfico? Bem, eu estou pensando a partir do que a própria memória disciplinar construiu sobre o que é o cânone historiográfico, que é, enfim, a gente coloca ali desde a construção do historicismo, e aqui no Brasil, de instituições como Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, acho que nem mencionei, talvez por isso ficou meio planando, né? Eu estou falando que o cânone é essa construção autoafirmativa, né, de espaços e de campos que se consideram como história. Então, estou falando desde o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, desde os currículos do Colégio Pedro II, estou falando dessa autoafirmação da disciplina da história, por meio também desse coletivo singular que vai se formando desde o século XVIII ao século XIX, né? E da forma como isso vai se disciplinarizando por meio do sistema universitário, e de como esse sistema universitário cria um cânone, né, um cânone de autores, né, baseados em livros, né, em escolas históricas também, né, historicismo, escola dos análises, etc. Né, tudo isso que a gente acaba estudando, particularmente teoria da história, introdução aos estudos históricos, que reconfiguram uma memória disciplinar, né. Claro que é uma memória disciplinar não estanque, produzida a partir desses textos, a partir dessas autorias, mas, basicamente, baseada nessas instituições, nesses autores, né? Naquilo que o Luiz Manuel Salgado chama, né, de memória disciplinar, essa memória autoafirmada da historiografia brasileira. Não sei se te respondi. Sei que é uma resposta muito simples para um tema que a gente precisa, inclusive a discussão sobre cânone é muito complexa, e estou dando uns passos sobre isso. Mas obrigado pela pergunta. Oi, bom dia. Obrigada, professor. Foi muito boa a fala. E eu acho que, assim, ouvindo, né, as perguntas e as falas dos colegas e a sua, eu acho que, muitas vezes, compartilhar uma impressão mesmo. Assim. Parece que... Eu acho que, primeiro, a gente não precisa defender cânone, porque, se é cânone, já não precisa de defesa, né? O negócio já está aí, está fincado aí, na terra. E você fala, né? Não vamos jogar, né, a criança fora junto com a água do banho. A gente já vê que foi aluno do Haiti, né? Ele adora usar essa expressão. Mas as perguntas que você traz no início já é foda, porque é isso, assim. Primeiro, é possível decolonizar o cânone, né? Racializar o cânone? É possível fazer disso? E com essas perguntas eu enxergo assim: é possível fazer disso uma coisa melhor? Eu acho que essa é a grande questão, né? Oi, bom dia. Bom, eu queria perguntar, colocar dentro da sua... Desculpa, meu nome é Mariana. O Legoff fala que os documentos eles são resultados de relações de poder de uma sociedade. No caso do Brasil, essas relações de poder elas perpassam pela questão racial. Então, esse processo de colonização é nítido que você vê que os povos negros eles foram destituídos dos seus objetos de memória, e no lugar foi forjado uma série de documentos, né, que atestavam essa suposta desumanidade, né, das populações negras. Eu queria saber se você pensa essa racialização também nessa instância, né, uma vez que a história dos povos negros no Brasil ela passa por aí, né, por esses documentos. Se você pensa a racialização desses documentos, quando a gente vê
as obras de arte, os textos, né, os documentos oficiais. E uma outra coisa que eu queria colocar pensando também nessa produção documental e nessa racialização, é que contemporaneamente, assim, né, na contemporaneidade, quando você pensa no uso do biográfico, né, quando você pensa na escrita biográfica sobre as pessoas ou os intelectuais, é bem comum que essa questão da racialização, essa questão da negritude, ela seja apagada, né? Os autores brancos ou, né, ou como vou colocar, não autores brancos, mas vou entender como branquitude, que é uma categoria mais ampla, ela destitui a pessoa negra desse lugar de intelectualidade. Então, queria te ouvir um pouco a respeito disso. Marcelo, quando você falou do silenciamento, né, você falou da relação entre história e literatura como um local privilegiado para diminuir esse silenciamento, né? E você falou também das artes e, enfim, né, como esse meio também privilegiado, e do tempo do ainda não, que dá lugar ao testemunho, né? E tudo isso me lembrou bastante o livro novo do Celiman Silva, né, que eu sei que você conhece. E a minha pergunta, então, né, pegando aí o título do livro dele, A Virada Testemunhal e Decolonial do Saber Histórico, é saber como você tem pensado particularmente essa questão do testemunhal, né? Como acontece isso, essa virada testemunhal do saber histórico, né, dentro disso que você está defendendo de uma racialização, né, do que você está chamando de cânone. E aí, pensando, né, ainda nos termos do Chakrabarti, que você citou, né, tudo isso que o Chakrabarti vai chamar de iluminismo, de modernidade, de historicismo, como inadequado e, ao mesmo tempo, indispensável para a gente, né, tratar todas essas questões, né, considerando que, sem isso, não teríamos ciências humanas para colocar essas questões. Mas a pergunta é isso, em relação particularmente ao testemunho. Só isso. Sim. Aí 4 fica muito. Eu concordei. Sim. Vocês é quem mandam. Marcelo, é bom, mais uma vez, seja bem-vindo aí à sua casa, né? Você que esteve conosco aqui durante tanto tempo, mas continua, né? De outras formas, mas continua conosco aqui. É um prazer poder te receber aqui, te ouvir. E o Marcelo, que se tornou uma grande referência no Brasil, em todas essas discussões importantes que vêm sendo feitas. A gente tem muito orgulho de ver você puxando uma série de discussões que são importantes aqui, no nosso país, né? Na tua fala, uma coisa que me chamou a atenção, você citando autores diferentes, inclusive, perspectivas, não é? E você, no final da tua fala, você destacou mais isso, que é o problema da multiplicidade temporal. E uma das coisas, você começou um pouco falando do tempo homogêneo, uniforme, unitário, e terminou falando de multiplicidade temporal, que você sabe que é uma questão que me interessa. E é um pouco sobre isso que eu queria insistir contigo. Que muitos autores que você cita, não é, eles fortemente partem de uma perspectiva ainda unicista de história e de temporalidade. Não é? Então, por exemplo, essa ideia de que as formas de dominação não mudam. Não é? Isso, quer dizer, para além de uma questão empírica, isso pressupõe uma ideia de que o tempo é único, o tempo é um encadeamento contínuo, não é, de causas e consequências, e por isso que a Revolução Haitiana não faz parte dessa história, porque ela não faz parte da história entendida como essa sequência, não é, de grandes acontecimentos que, no fundo, conduzem a humanidade numa direção. Mas não é só a Revolução Haitiana que não faz parte. É, por exemplo, agora, vocês viram em Paris, quando a polícia matou um jovem negro na periferia, e que houve uma revolta gigantesca, né? Nas periferias houve, para dar um exemplo que não seja um brasileiro, mas se incendiou milhares de residências, quer dizer, houve uma verdadeira revolta.
Eu quero chamar a atenção para isso. Essa revolta não é um acontecimento do ponto de vista do tempo unitário, homogêneo, uniforme. Do ponto de vista da história com H maiúsculo, isso não é um acontecimento. O acontecimento é a Revolução Francesa. Não é? E isso, inclusive, de um ponto de vista, a gente pode dizer, que de um ponto de vista geral, do ponto de vista do marxismo, você sabe. Para o marxismo só há um acontecimento, que é a revolução final. Essas revoltas não são acontecimentos nessa tradição. Então, minha pergunta é um pouco, será que a gente não deveria também insistir, não é, na importância de inscrever, reforçar, sublinhar, destacar o fato de que, sem a contraposição de uma concepção múltipla do tempo a essa concepção unitária do tempo, a gente acaba, no fundo, não é, reforçando uma perspectiva que, a priori, exclui, por exemplo, essa diversidade, ou, no limite, a coloca numa perspectiva hierarquizada, não é, que foi essa grande perspectiva do século XIX. Não se esqueçam, o singular coletivo no século XIX é exatamente isso. Existe a história universal, a Europa exatamente puxando a história universal, e existem todos os outros tempos, as outras temporalidades encaixotadas nesse tempo único, não é? Então, será que não se trata de insistir um pouco? Porque você mesmo começou falando na sua fala sobre a importância da política de cotas, que completou 10 anos agora, não é, no ano passado, não é? Quer dizer, do ponto de vista de uma história com H maiúsculo, isso não é um acontecimento, não é? Mas, do ponto de vista da multiplicidade temporal, é um acontecimento importante. Nós podemos constatar empiricamente, como professores da universidade, as mudanças que isso gerou, não é? Mas o que é que está em jogo aí? O que está em jogo exatamente é um pressuposto que é o tempo é único, a história com H maiúsculo ainda existe, existem histórias, e essas histórias são exatamente o problema que permite pensar, por exemplo, isso que você falou, de racialização da história, numa perspectiva mais não unicista, unitária, mas plura. Obrigado. Começar pelo... Obrigado pelas perguntas, gente, muito interessante. Pelo comentário da colega, qual é o nome? Ela não falou. Isadora. A Isadora falou várias coisas, mas achei bem interessante a fala dela, né? Mas é isso, né? É sobre essa complexidade do que é discutir cânone. E aí eu gostaria de falar de uma maneira... Eu não trouxe aqui, né? Mas eu sou professor em licenciaturas e, concretamente, estou ali rediscutindo com os alunos cotidianamente essa questão da educação em relações étnico-raciais, né? Todo dia são turmas, inclusive turmas de várias licenciaturas, né? E é muito legal ver historiador, com sociólogo, com matemático e biólogo, e todos eles com o interesse comum de realmente ter essas discussões, né? E de debater entre eles essa possibilidade de fazer isso na prática da sala de aula, né? Porque é isso, a gente tem uma lei, né? A lei 10.639 e 11.645 são leis, elas não são apêndice ou sei lá, desejo do movimento negro, né? Claro que já foi, mas se transformou em lei depois. Então, na prática, né, essa questão do currículo é uma questão muito complexa, né? E eu acho que, apesar de todos os problemas, eu estava falando com o Ulisses sobre essa questão da curricularização da extensão. A curricularização da extensão é algo que está sendo feito meio abrupto, meio bastante... Enfim, não deu tempo devido para a gente se organizar para que isso acontecesse, né? Não sei se vocês têm essa noção do que é a curricularização da extensão, mas é essa coisa da gente fazer a extensão, de fato, da universidade, mas o problema é de colocar isso nas disciplinas sem que haja uma organização mais adequada, sem verba, né? Enfim. Mas, por outro lado, a curricularização da extensão é interessante no sentido de que coloca a universidade, né, ou obriga, né, nesse caso, porque os alunos são obrigados a fazer extensão agora, né, ter um mínimo de horas, a pensar o diálogo, por exemplo, com a escola, né, e a importância que esse diálogo com a escola, mais objetivamente, né, ou com, mesmo no caso do bacharelado aqui, porque ainda aqui tem licenciatura de bacharelado ainda? Não, acabou? Ah, tá. Eu estou velho, né? Não existe mais, tudo bem, desculpa, então isso não é importante. Mas mesmo que fosse o caso, para quem não vai para a sala de aula, né, a discussão sobre história pública, história digital, né, a presença de historiadores... Gente, a pandemia foi terrível, terrível. Mas o fato é que ela me obrigou, em particular, a ter que lidar com a porra do digital, né? E isso fez com que muita gente competente começasse a produzir
né, no âmbito de podcast, etc. Uma produção muito rica. E, particularmente, essa questão de discutir o cânone, de pensar temáticas, né, como negras, LGBT, etc., etc., meio que implodiu nesse contexto, né? Quando a gente olha, por exemplo, produções, né, como ou mesmo redes que estão associadas a essas produções, como a Rede de Historiadores Negros, por exemplo, não sei se vocês conhecem, ou a Rede de Historiadores LGBTQI, e como eles têm produzido história digital com muita competência, com especialista, né? Então, inclusive para confrontar esse domínio absoluto de canais como o Brasil Paralelo, né? Toda essa coisa que a extrema-direita, de forma muito mais competente que a gente ainda, tem produzido, né? Para vocês terem uma ideia, né? Um canal como o Brasil Paralelo e uma série completamente negacionista, né? Como A Última Cruzada, tem quase 100 milhões de acessos. Né? E é isso. Né? E o que a gente faz diante disso, eu não sei. Então, essas questões também são importantes, né? Porque tem a ver com essa relação, com esse mundo concreto, para onde vai a nossa história, né? Que é o mundo do digital, ou a sala de aula ainda como espaço desse resultado do que a gente vai ser como historiador, né, da nossa profissão. Não sei se respondi, mas enfim. A Mariana, né, quando ela fala de arquivos, racialização dos documentos, escrita biográfica, tem um campo hoje não, né? Que já tem uns. É um campo que nasce da historiografia da escravidão, né? Ali Sidney Charrube, João dos Reis, tantos outros, né? Meados dos anos 70 para os anos 80, particularmente na Unicamp, na UFF, que foi reconfigurando essa historiografia da escravidão ali. E essa reconfiguração nos anos 90 faz emergir o que a gente chama, né, do campo primeiro do mundo do trabalho, né, e depois do campo do pós-abolição. Esses historiadores que depois vão, né, entrar em massa no que a gente chama hoje da Rede de Historiadores Negros, né, têm feito esse trabalho exato que você está falando e tem feito, inclusive, história pública com isso. Né. Tem 2 colunas que é exatamente isso, né, pensar trajetórias, biografias, que é a coluna Nossas Histórias, no GLE10, e tem uma outra coluna na UOL, que eu esqueci o nome. Então, eles têm, digamos assim, tentado sistematizar uma produção sobre a história negra, sobre a historiografia da escravidão, sobre esse ponto de vista que você está pensando, já há muito tempo. Né? Porque não existe ausência de arquivo. Esse mito de que não existe arquivo sobre a questão negra é um mito. Né? Foi uma construção também, digamos assim, dessa branquitude eurocêntrica, né, que existiu durante tanto tempo. Mas a verdade é que isso tem sido reconfigurado hoje em dia, né, com uma história muito competente do racismo, com uma história das intelectualidades negras, história sobre a imprensa negra, história sobre clubes, associativismo, irmandades, confrarias, sobre movimentos de uma maneira geral, né, ou espaços que a gente geralmente não convencionalmente vê como territórios negros, como clubes de futebol, né, escolas de samba, enfim, como esses espaços, territórios negros, né, são também arquivos. Né? Só que a gente precisa ter esse olhar racializado para ver como arquivo. Não sei se te respondi. E, Sabrina, né, você pegou muito bem mesmo as questões que eu estou colocando ali. Né? Tem muito a ver com essa ideia. Eu acho que a noção de testemunho, né, que não só o Seligman, né, enfim, tem toda uma tradição que você conhece muito melhor que eu, inclusive, né? E sim, história e literatura como campo privilegiado para isso e, na verdade, o campo das artes, né, de uma maneira geral. Mas, e sim, eu concordo com o Seligman quando ele fala da necessidade, na verdade, de uma virada testemunhal do saber histórico, no sentido de que o testemunho, e pensando também nas biografias, né, acho que o testemunho e biografia, de uma certa maneira, estão associados, né, e o Seligman fala ali, né, da ideia que ele chama da autopoiesis, né, da forma como o testemunho dos sujeitos racializados também devem fornecer, digamos, um escopo para pensar, né, temporalidade, essa ruptura com essa ideia de temporalidade que eu estou falando, que o Seligman fala muito através, inicialmente, do Holocausto, e que depois ele vai, né, pensando para vários outros eventos traumáticos, inclusive ditadura militar. Né?
e os combates que a gente tem que ter com o discurso negacionista, inclusive, né? Como o testemunho é uma forma de combate ao negacionismo, né? Inclusive, o testemunho no presente de pessoas negras que tornam presente um evento fixado no passado, como a escravidão e a eugenia, né? A partir da memória no tempo presente, da violência do próprio Estado, as violências que o professor Marlon citou ali, essas violências que eu trouxe, que são violências que a gente não consegue nem destacar de tão presentes, né? Não sei se te respondi, porque a sua pergunta era muito mais complexa, mas está tudo bem. Marlon, sim, inclusive eu citei a Silvia Caianello, que está no seu livro das heterocronias, né? Acho bem interessante o debate que ali vocês fizeram naquele livro, e eu considero que sim, a ideia é pensar, não é substituir o tempo da negritude pelo tempo da negritude pelo tempo da branquitude. Não se trata de substituir um tempo por outro, criando uma outra noção unilinear, né? E acho que Benjamin fornece nas teses, né, um escopo bem interessante nesse sentido, para pensar não só o tempo, mas o historicismo e essa noção de tempo que é construída. Sim, eu acredito que pensar um tempo não hierárquico, né, é inscrever heterocronias, é pensar essa pluralidade de fato radical. E eu acho que isso está muito imbricado, né, a minha impressão é essa, com pensar essa reconfiguração do campo. E daí a questão negra, LGBTI, enfim. Desculpa responder tão curto, mas acho que seria por aí. Bom, obrigado, Marcelo. Temos mais questões? Agradeço muito a palestra do Marcelo. E eu não tenho uma pergunta, eu tenho um agradecimento mesmo por trazer esse debate tão importante aqui para a gente. Abrir os nossos olhos, né, para nova... O título já é provocativo, a forma com que você coloca as novas perspectivas é muito interessante, e eu desejo que você tenha muita força para aguentar os questionamentos, para aguentar realmente como a estrutura hoje, né, de ensino, tanto nas universidades, tanto dentro da pesquisa, tem uma hegemonia tanto de pensamento, tanto de pessoas, né, parecidas ali dentro, como a gente pode ver, e ver um pesquisador que está se colocando fisicamente, intelectualmente contra esse sistema é muito importante para a gente que está começando agora aqui na graduação. E eu desejo realmente que você consiga não ceder, né, esses questionamentos que às vezes são tão fortes desses defensores desse mesmo cânone, que você tem que ficar sempre reafirmando que aquilo que você disse lá no início da sua fala, você tem que falar, não, mas é assim, mas é assim, mas é assim, porque justamente tem um questionamento muito diferente até do que eu vejo com outros palestrantes que vêm aqui e conseguem fazer uma fala mais branda, também sobre as políticas étnico-raciais, mas só que fala uma coisinha mais simples, fala sobre uma versão menos polêmica e não recebe tanto questionamento quanto você está recebendo aqui hoje. Então, é importante também que você tenha essa força e representa muito para a gente que está começando aqui, porque justamente você toca na estrutura, você vai lá e coloca o dedo na ferida, que é onde não quer se mexer, que é o cânone intocável que não quer se mexer. E eu acho que o mais importante que isso é que a gente não quer mudar o cânone ou falar que o cânone é menos importante, a gente quer falar que a gente não precisa desse cânone para explicar a nossa história, que eu acho que é o mais importante. Marcelo, então, eu também queria discutir com você mais um outro ponto, e na verdade, uma curiosidade à luz de um livro que você trouxe, se não me engano, eu anotei o nome, Denise Ferreira da Silva, é isso? Denise Ferreira da Silva. Bom, então, como a gente estava discutindo, e acho que a questão colocada pelo Marlon também é muito interessante, eu acho que é daí que eu gostaria, inclusive, de partir, não é? Porque, na sua fala, você, depois da sua resposta à minha pergunta, eu acho que você deixa claro que você entende, então, raça como um produto histórico-social, não é? Envolvido nas lutas, nos processos de dominação e etc. Então, eu acho que nós podemos pensar, claro, né, acho que tem um monte de gente já deste campo fazendo isso, e de outros também, numa espécie de consideração sobre as variações históricas e culturais, não é? Do racismo e também dessa categoria, raça.
E aí é uma curiosidade, né? Como eu não li o livro, eu gostaria de te ouvir, porque o título sugere, né, para uma ideia global de raça, sugere a contramão desse processo, ou seja, e talvez, inclusive, um retorno a essa ideia de tempo unitário, uma vez nós estamos pensando não mais nas variações culturais, né, dos deslocamentos temporais e geográficos do conceito e das ideias sobre raça, mas caminhando para uma suposta ideia global de raça, e se isso não retornaria, não é, a uma concepção de tempo unitário que, nesse sentido, contraria todo esse propósito político, não é, que você assume como fundamental dessa luta pela racialização do cânone. Não sei se eu fui claro, mas é isso. Beleza. Então, podemos fechar aqui? Pode. Tá. Primeiro eu vou comentar o comentário da colega ali. Qual o seu nome? Marcela? Ah, xará. Não, eu acho que Goiás, né, é um estado, se a gente for olhar as estatísticas, né, da população negra, né, pouca gente sabe, mas é um estado de maioria negra. É acima da média nacional, é quase 60%. Né? E essa discussão racial aqui, e eu falo por vivência, de ter saído daqui, né, de vivências com o movimento negro, vivências de maneira geral, do quão essa questão é muito... Isso não tem a ver com a FG, tá? Isso tem a ver com a forma como... E aí a questão, né, de como a racialização se dá de forma diferenciada em cada espaço geográfico, etc. Mas a forma como a racialização se coloca aqui está muito imbricada a não discutir o racismo, segundo uma perspectiva de que não tanto do discurso explícito da democracia racial, porque não se trata efetivamente disso, mas disso não ser uma questão, né? E isso é muito forte aqui. E você entende isso viajando, conhecendo outros lugares, né? Para vocês terem uma ideia, né? Eu hoje moro em Porto Alegre, né, lá na URGS. Em Porto Alegre, que é onde tem maioria negra no estado do Rio Grande do Sul, né, e lá tem negro, tá? Tem pessoas negras, tem que dizer. Apesar dos brancos serem bem brancos lá, meio assustador às vezes. E do nazismo ser realmente uma coisa efetiva lá. Nazismo de verdade, com suástica e tudo na universidade, tá? Mas eu não vou falar disso hoje. É temeroso. Mas do quão um lugar onde uma minoria negra, historicamente, tá? Não estou falando nem só do tempo presente. Por exemplo, tem imprensa negra no Rio Grande do Sul desde 1870. O clube negro mais antigo lá é o Sociedade Floresta Aurora, que existe desde 69. E está em atividade até hoje. E essa é a treta. Né? Tem um cordão carnavalesco chamado Fica Aí Para Ir Dizendo, em Pelotas, que é ali mais para o sul, que existe, que tem uns 110 anos, mais ou menos. E é um cordão carnavalesco que foi criado exatamente por causa da segregação. Né? Então, eu vejo que lá, né, o impacto da violência antinegra é efetivamente maior, inclusive por experiências próprias. E isso fez com que o movimento negro se organizasse. E aqui, por alguma razão, em Goiás, não há... Aliás, hoje se configura em algum nível maior do que no meu tempo, mas é muito pouco expressivo, sabe? Né? Então, existem manifestações culturais muito imbricadas e muito públicas sobre o que é ser negro lá, e aqui não. E eu acho que parte da questão tem a ver com isso também, né? Com a condição do negro nesse estado. Né? Como uma questão que não se coloca, né? Mas que precisa ser colocada. E eu vejo como isso mudou nos últimos tempos, desde a minha graduação aqui. Uma coisa interessante que eu não falei, que a Semana de História foi eu olhei no meu Lattes, foi o primeiro lugar que eu apresentei trabalho. Isso é muito legal, o fato de estar aqui falando. 15 anos. Que curioso. Mas tá, Ulisses, né? Sobre a tese da Denise Ferreira da Silva, né? Ela não está falando que existe uma raça unificada, mas sim que existe um projeto, né, de certas uma elite dominante, de um grupo dominante,
que repõe essa noção de racismo global, né? E que tenta reconfigurar isso. E aí ela dá o exemplo, né, de como, por exemplo, as travessias do norte da África lá para a Espanha, que vocês sabem, né, que os barcos são derrubados, né? Não sei se vocês sabem disso. Sistematicamente, continuam sendo, na realidade, né? Como esses tráfegos globais, né? Coisa que o Stuart Hall falava já também, né? De como essa configuração global da desigualdade produz cada vez mais uma ideia unificada de raça que não existiu nos seus primórdios. Essa é a ideia dela, né? Agora, se isso se configura, não sei. E aí, exemplos disso poderia estar no tempo presente quando a gente vê o quão cada vez mais lideranças políticas como o Bolsonaro, como o Trump, usam da racialização como um critério de elegibilidade. Porque quando o Trump fala que o chicano é o mal, né, dos Estados Unidos, que tem que construir o tal do muro, né, e de que eles devem ser encarcerados, porque teve encarceramento, ele está mobilizando a racialização no sentido de pensar a eleição. O que o Tarcísio está fazendo em São Paulo? O que esses governantes fazem sistematicamente? É mobilizar uma noção de raça no sentido de que e de usar a morte nesse sentido como uma forma de favorecer as suas próprias candidaturas. Para ela, essa mobilização global tende a se tornar cada vez mais global. Né? É a tese dela. Não sei se eu concordo inteiramente, entendeu? Mas é um livro complexo. Não vou fechar ele aqui. Talvez seja importante ler, debater. É um livro muito interessante. Sim. Mas, na minha perspectiva mesmo, é isso que eu falei. A raça é uma categoria sociológica, antropológica, que precisa ser vista em cada contexto, regional, etc. Né? Como eu falei, né? Um irlandês e um italiano indo para os Estados Unidos não tem o mesmo tratamento no próprio Brasil oitocentista. Né? Enfim. Bom, muito obrigado, Marcelo. Alguém mais uma questão? Podemos fechar? Bom, então, vamos fechar por aqui. Eu queria imensamente agradecer ao Marcelo, não é, por este retorno brilhante. Eu acho que o Marcelo ainda vai retornar muitas vezes à UFG, à Goiânia, para a nossa sorte. E é muito bom poder contar contigo aqui, meu caro. E, mais uma vez, agradecer aos organizadores da Semana de História, todo o corpo discente que ajuda esse evento a acontecer, não é? E fica já o convite para o próximo, para o ano que vem, não é? Então, um bom final de semana para todo mundo. Um abraço para vocês, muito obrigado. E é isso, Marcelo, se quiser fazer umas considerações finais... Eu agradeço pelos organizadores da Semana de História. Eu acho que é um evento que tem que continuar existindo, né? Ele me iniciou na pesquisa e está aqui me colocando hoje como conferencista. A gente tem que continuar com essa tradição por muitos e muito tempo, né? E fico muito feliz de estar aqui simbolicamente em vários níveis, né? Muito nostálgico, e de pensar, né, com todas as críticas que se pode fazer ao currículo e tudo, dessa formação na UFG como uma formação que me enriqueceu, me trouxe para o que eu estou hoje aqui. Muito obrigado, gente.